Na madrugada fria de 15 de agosto de 2019, a tranquila cidade de Uauá, no interior da Bahia, acordou com um cenário que jamais sairia da memória de seus habitantes. 11 pessoas foram encontradas mortas em diferentes pontos da cidade, todas executadas com tiros certeiros na cabeça. O que inicialmente parecia um ajuste de contas entre facções criminosas, revelou-se, após minuciosa investigação, como um meticuloso plano de vingança arquitetado durante meses por dois homens unidos por uma dor comum, a sede de justiça pelas próprias mãos. José Antônio Silva, de 34 anos, mecânico e pai de família respeitado na comunidade, e seu cunhado, Roberto Carlos Ferreira, de 29 anos, pedreiro desempregado, transformaram-se nos protagonistas de uma das noites mais sangrentas da história do sertão baiano. O que levou esses dois homens aparentemente comuns a planejar e executar um massacre que abalaria toda a região norte da Bahia tem suas raízes em um crime que aconteceu 6 meses antes daquela fatídica madrugada. Em fevereiro de 2019, Maria José Silva, de apenas 16 anos, irmã de José Antônio e namorada de Roberto Carlos, foi brutalmente estuprada por um grupo de 5 homens quando retornava da escola noturna. O crime aconteceu em uma área isolada nos arredores da cidade, conhecida como Baixada do Caju, local frequentemente utilizado como rota de fuga por criminosos locais. A jovem foi encontrada horas depois por um morador da região em estado grave, com ferimentos que deixaram sequelas físicas e psicológicas permanentes. O caso foi registrado na delegacia local, mas a investigação policial não avançou como esperado pela família. Dos 5 suspeitos identificados pela vítima, apenas 2 foram presos preventivamente. Os outros 3 permaneceram em liberdade, protegidos por uma rede de corrupção e intimidação que há anos assolava Uauá. A cidade, com seus pouco mais de 25 mil habitantes, há muito convivia com a sensação de impunidade que cercava um grupo de criminosos locais, liderados por Sebastião Caveira Oliveira, um homem de 45 anos, com extensa ficha criminal e ligações com o tráfico de drogas na região. Caveira, como era conhecido, comandava um esquema que envolvia desde pequenos furtos até tráfico de entorpecentes e agiotagem. Sua influência se estendia pela política local, com vereadores e funcionários públicos em sua folha de pagamento. A sensação de que nada nem ninguém poderia tocá-lo era compartilhada por seus comparsas, que agiam com total destemor pelas ruas de Uauá. Foi nesse contexto de impunidade que Maria José foi atacada. Os agressores não temiam consequências porque sabiam que o sistema de justiça local era frágil e corrupto. O que eles não calcularam foi a determinação de José Antônio e Roberto Carlos em fazer justiça com as próprias mãos. Nos meses que se seguiram ao crime, os 2 homens começaram a planejar meticulosamente sua vingança. José Antônio, conhecido por sua personalidade pacata e dedicação ao trabalho, transformou-se em alguém obcecado pela ideia de punir não apenas os agressores de sua irmã, mas toda a rede criminosa que permitia que crimes como aquele acontecessem sem punição adequada. Roberto Carlos, por sua vez, nunca conseguiu superar a culpa de não ter conseguido proteger a namorada. O jovem pedreiro, que já havia tido pequenos problemas com a lei na adolescência, viu na proposta do cunhado uma oportunidade de redenção pessoal. Juntos, eles começaram a mapear as rotinas, os endereços e os hábitos de todos os membros do grupo criminoso liderado por Caveira. Durante 4 meses, José Antônio e Roberto Carlos estudaram cada movimento de suas futuras vítimas.
Eles descobriram que o grupo se reunia regularmente em uma casa abandonada no bairro São José, onde planejavam seus próximos crimes e dividiam os lucros das atividades ilícitas. Também identificaram os locais onde cada um morava, seus horários de trabalho quando tinham alguma atividade ilícita e, principalmente, seus pontos fracos. A primeira aquisição foi uma pistola 40, comprada no mercado negro através de um contato que Roberto Carlos havia feito durante seus tempos de juventude problemática. Posteriormente, conseguiram uma espingarda calibre 12 e mais 2 revólveres .38. As armas foram escondidas em um galpão abandonado nos arredores da cidade, local que seria utilizado como base para os preparativos finais. O plano original era eliminar apenas os 5 homens diretamente envolvidos no estupro de Maria José. Contudo, conforme as investigações particulares dos dois avançavam, eles descobriram uma rede de cumplicidade que se estendia muito além dos autores diretos do crime. Policiais corruptos, comerciantes que financiavam as atividades criminosas e até mesmo familiares que forneciam cobertura aos bandidos passaram a integrar a lista de alvos. José Antônio mantinha um caderno onde anotava detalhadamente as informações coletadas sobre cada pessoa. Nomes, endereços, rotinas, vínculos familiares. Tudo era registrado com a precisão de alguém que havia transformado a vingança em sua única razão de viver. Roberto Carlos ficou responsável pela parte logística, incluindo o reconhecimento das rotas de fuga e a preparação das armas. A data escolhida para o massacre não foi aleatória. O dia 15 de agosto marcava exatamente 6 meses do crime contra Maria José, e coincidia com um feriado religioso que manteria muitas pessoas em casa, reduzindo o número de testemunhas potenciais nas ruas. Além disso, sabiam que naquela data específica haveria uma reunião do grupo criminoso na casa abandonada do bairro São José, oportunidade perfeita para eliminar vários alvos simultaneamente. Na véspera do massacre, José Antônio escreveu uma carta detalhada, explicando suas motivações. O documento, encontrado posteriormente pela polícia, revelava o estado mental dos 2 homens e justificava cada nome presente em sua lista de alvos. Não somos assassinos, escrevia José Antônio. Somos apenas 2 homens que perderam a fé na justiça dos homens e decidiram fazer a justiça de Deus. A execução do plano começou às 22h30 do dia 14 de agosto de 2019. José Antônio e Roberto Carlos se encontraram no galpão abandonado onde haviam escondido as armas. Vestindo roupas escuras e com os rostos parcialmente cobertos por bandanas, os 2 homens se dirigiram primeiro à casa abandonada do bairro São José, onde sabiam que parte do grupo criminoso estaria reunida. Chegaram ao local às 23h15. Pela janela quebrada da construção, puderam confirmar a presença de 6 homens, incluindo Sebastião Caveira Oliveira e 3 dos 5 agressores de Maria José. A reunião parecia rotineira. Os criminosos bebiam, jogavam cartas e discutiam seus próximos golpes. José Antônio empunhou a espingarda calibre 12, enquanto Roberto Carlos segurou a pistola 40. O primeiro tiro foi disparado por José Antônio através da janela, atingindo Caveira em cheio no peito. O líder do grupo morreu instantaneamente. A confusão que se seguiu durou menos de 3 minutos. Roberto Carlos invadiu pela porta da frente, eliminando 2 homens que tentavam fugir pelos fundos. José Antônio continuou atirando pela janela, impedindo qualquer tentativa de reação ou fuga. Quando o silêncio voltou à casa abandonada, 6 corpos jaziam no chão. Entre eles, além de Caveira, estavam Antônio Carlos dos Santos, João Batista Ferreira e Luiz Fernando Silva, 3 dos homens que haviam participado do estupro de Maria José. Os outros 2 mortos eram Edmilson Pereira, conhecido como Miltinho,
responsável pela venda de drogas na região central da cidade, e Marcos Vinícius Almeida, que fazia a segurança do grupo e tinha passagens por homicídio. Mas a noite de vingança estava apenas começando. Seguindo o cronograma estabelecido, José Antônio e Roberto Carlos se dirigiram à residência de Carlos Eduardo Nascimento, o quarto homem envolvido no crime contra Maria José. Carlos Eduardo morava sozinho em uma casa simples no bairro Novo Horizonte. Os Vingadores chegaram lá por volta da 00:30. Carlos Eduardo foi surpreendido em seu sono. José Antônio arrombou a porta de entrada enquanto Roberto Carlos cercava a casa pelos fundos. O homem tentou fugir pela janela do quarto, mas foi interceptado por Roberto Carlos, que o executou com 2 tiros na cabeça. A frieza com que o crime foi executado impressionou até mesmo os investigadores mais experientes que posteriormente analisaram a cena. O quinto e último autor direto do estupro, Ricardo Souza Lima, foi encontrado morto em sua casa, no bairro São Francisco, às 2:30 da madrugada. Ricardo morava com a mãe idosa, que foi poupada pelos assassinos. Segundo o depoimento da senhora, posteriormente coletado pela polícia, 2 homens encapuzados invadiram a residência, foram diretamente ao quarto de seu filho e o executaram na cama. Eles pareciam conhecer a casa, declarou a idosa. Sabiam exatamente onde encontrar o Ricardo. Mas José Antônio e Roberto Carlos não se limitaram aos autores diretos do crime. Sua lista incluía também aqueles que consideravam cúmplices e facilitadores da rede criminosa que havia tornado possível o sofrimento de Maria José. Às 3:15, foi a vez de Antônio Pereira da Silva, comerciante de 52 anos que era conhecido por emprestar dinheiro a juros extorsivos e financiar algumas das atividades criminosas do grupo de Caveira. Antônio foi morto na porta de sua loja no centro da cidade quando chegava para abrir o estabelecimento. Um único tiro na nuca foi suficiente. O sargento da Polícia Militar José Carlos Oliveira foi executado às 4h da manhã, quando saía de casa para assumir o plantão. José Carlos era conhecido na cidade por sua ligação com os criminosos locais, recebendo propinas para fazer vista grossa às atividades ilícitas. Sua morte causou particular comoção, pois foi o primeiro policial militar morto em serviço na história de Uauá. A 8ª vítima foi Manuel Santos Ribeiro, funcionário da prefeitura responsável por alguns alvará e licenças. Manuel facilitava as operações do grupo criminoso, fornecendo documentação falsa e informações privilegiadas sobre operações policiais. Foi encontrado morto no estacionamento da prefeitura às 4h45, com 3 tiros no peito. Conforme o sol começava a nascer, José Antônio e Roberto Carlos se dirigiram para seus 2 últimos alvos. Francisco Alves, de 38 anos, irmão de um dos criminosos mortos na casa abandonada e conhecido por fornecer armas ao grupo, foi executado em sua residência no bairro Centro às 5h30. Francisco tentou resistir, chegando a sacar uma arma, mas foi morto antes que pudesse disparar. A última execução aconteceu às 6h15 da manhã. Pedro Henrique Costa, de apenas 19 anos, filho de Caveira e apontado como sucessor natural na liderança do grupo criminoso, foi morto quando saía de casa para trabalhar em uma oficina mecânica. Pedro Henrique era considerado pelos Vingadores como uma ameaça futura, alguém que certamente daria continuidade às atividades criminosas da família. Com 11 mortos espalhados pela cidade, José Antônio e Roberto Carlos retornaram ao galpão onde tudo havia começado. Lá, eles limparam as armas, queimaram as roupas utilizadas no massacre e se prepararam para a parte final de seu plano. Às 7h da manhã, quando os primeiros corpos começavam a ser descobertos pelos moradores de Uauá, José Antônio ligou para a delegacia local e se entregou. "Sou José Antônio Silva", disse ele ao delegado. "Eu e meu cunhado Roberto Carlos matamos 11 pessoas esta noite. Estamos na antiga fábrica de tijolos, na saída da cidade. Venham nos buscar." Quando a polícia chegou ao local,
encontrou os dois homens sentados calmamente, com as armas ao lado. Não ofereceram resistência. José Antônio entregou ao delegado a carta que havia escrito, explicando detalhadamente as motivações do massacre e identificando cada uma das vítimas. O impacto do massacre foi imediato e devastador para a pequena cidade de Uauá. Em poucas horas, a notícia se espalhou por toda a região, atraindo equipes de reportagem de Salvador e até mesmo do sudeste do país. A cidade, que raramente aparecia nos noticiários estaduais, subitamente se viu no centro de uma cobertura jornalística nacional. A investigação policial confirmou rapidamente as confissões de José Antônio e Roberto Carlos. Perícias balísticas ligaram as armas encontradas com eles a todos os crimes. Não havia dúvidas sobre a autoria. O que intrigava os investigadores era a precisão cirúrgica com que o massacre havia sido executado. Nenhuma vítima inocente foi atingida, apesar do grande número de mortes. O julgamento de José Antônio Silva e Roberto Carlos Ferreira aconteceu 8 meses depois, em abril de 2020. Durante o processo, a defesa tentou argumentar legítima defesa da honra e estado de necessidade, mas o Ministério Público sustentou que se tratava de homicídios qualificados com premeditação. Ambos foram condenados a penas que totalizavam mais de 200 anos de prisão cada um. Maria José Silva, a jovem cujo sofrimento havia desencadeado toda a tragédia, nunca se recuperou completamente do trauma. Mudou-se de Uauá logo após o julgamento dos irmãos e hoje vive em anonimato em outra cidade da Bahia, tentando reconstruir sua vida longe das memórias daquela noite sangrenta. O massacre de Uauá permanece até hoje como um marco na história da violência no interior da Bahia, levantando questões complexas sobre justiça, vingança e os limites da lei em comunidades onde o Estado se mostra ausente ou ineficaz. O preço da impunidade e a necessidade de justiça efetiva. O massacre de Uauá expôs de forma brutal uma realidade que assombra o interior do Brasil. A sensação generalizada de impunidade que permite que criminosos ajam livremente, enquanto suas vítimas permanecem desamparadas pelo sistema de justiça. O caso de Maria José Silva e a subsequente vingança executada por seu irmão e cunhado revelam as consequências devastadoras de um Estado ausente e de leis brandas que não conseguem dissuadir a criminalidade. A análise fria dos fatos demonstra que o estupro que vitimou a jovem de 16 anos não foi um crime isolado, mas parte de um padrão de violência sexual que assola comunidades onde criminosos sabem que dificilmente serão punidos adequadamente. Dos 5 homens que participaram do crime bárbaro contra Maria José, apenas 2 foram presos preventivamente e, mesmo assim, permaneceram poucos meses no cárcere antes de conseguirem liberdade provisória através de habeas corpus. Esta realidade inaceitável evidencia a necessidade urgente de reformas profundas no sistema penal brasileiro, especialmente no que se refere aos crimes sexuais. O Brasil precisa adotar penas mais severas e condições de cumprimento mais rigorosas para estupradores e abusadores sexuais. Não se trata de sede de vingança, mas de proteção efetiva da sociedade contra predadores que destroem vidas e famílias inteiras. A legislação atual, que permite que estupradores cumpram pena em regime semiaberto após cumprir apenas 1/6 da sentença, é um insulto às vítimas e suas famílias. Crimes sexuais deixam sequelas permanentes e irreversíveis em suas vítimas. Mas os perpetradores frequentemente retornam às ruas em poucos anos, muitas vezes para reincidir. Este cenário é moralmente indefensável e socialmente perigoso. É fundamental que o país adote um modelo de encarceramento mais rigoroso para crimes sexuais, incluindo cumprimento integral da pena em regime fechado, sem possibilidade de progressão para regimes mais brandos, monitoramento eletrônico permanente após o cumprimento da pena,
criação de registros públicos de agressores sexuais, permitindo que comunidades se protejam, e implementação de castração química compulsória para casos de reincidência em crimes sexuais contra menores. Estas medidas podem parecer severas para alguns, mas são necessárias quando consideramos o impacto devastador que os crimes sexuais causam em suas vítimas. Maria José Silva, aos 16 anos, teve sua vida completamente destruída por 5 criminosos que sabiam que dificilmente enfrentariam consequências proporcionais aos seus atos. A jovem nunca mais será a mesma, carregando traumas físicos e psicológicos que a acompanharão pelo resto da vida. O caso de Uauá também ilustra como a corrupção e a ineficiência das instituições locais contribuem para criar ambientes propícios à criminalidade desenfreada. Sebastião Caveira Oliveira não era apenas um criminoso comum, mas o líder de uma rede que corrompeu policiais, funcionários públicos e comerciantes locais. Esta estrutura de cumplicidade permitiu que ele e seus comparsas agissem com total impunidade durante anos. A solução para combater efetivamente a criminalidade passa necessariamente por reformas que endureçam as penas e criem condições de cumprimento que realmente punam os criminosos. O modelo atual, baseado em uma visão romantizada de ressocialização, tem falhado sistematicamente em proteger a sociedade. Não há ressocialização possível para quem escolhe deliberadamente destruir a vida de inocentes. É preciso abandonar definitivamente a mentalidade que tenta transformar criminosos em vítimas da sociedade. Os verdadeiros responsáveis pelos crimes que cometem são eles próprios e devem arcar integralmente com as consequências de suas escolhas. Pobreza, falta de educação ou problemas familiares não são justificativas para estuprar, matar ou aterrorizar comunidades inteiras. O Brasil precisa de um sistema penal que priorize a proteção das vítimas e da sociedade, não o conforto dos criminosos. Presídios devem ser locais de punição efetiva, não hotéis subsidiados pelo Estado, onde bandidos continuam comandando suas organizações criminosas. A vida nas prisões deve ser suficientemente dura para dissuadir potenciais criminosos e impedir que os já condenados mantenham qualquer influência sobre o mundo exterior. Para crimes sexuais especificamente, é essencial implementar medidas que garantam que os agressores jamais tenham nova oportunidade de vitimar inocentes. Isso inclui penas perpétuas para casos de estupro com violência extrema, especialmente quando envolvem menores de idade. A sociedade não pode continuar correndo o risco de ter predadores sexuais circulando livremente após cumprir penas irrisórias. Além do endurecimento das penas, é fundamental investir massivamente em policiamento preventivo e investigação criminal. O que aconteceu em Uauá poderia ter sido evitado se houvesse uma resposta policial efetiva ao crime contra Maria José. A lentidão e ineficiência da investigação oficial criaram o vácuo de justiça que foi preenchido pela vingança privada. As forças policiais precisam de mais recursos, melhor treinamento e equipamentos adequados para combater a criminalidade. Ao mesmo tempo, é necessário implementar mecanismos rigorosos de controle interno para eliminar a corrupção que corrói a efetividade das instituições de segurança pública. O Poder Judiciário também precisa ser reformado para garantir que as sentenças sejam cumpridas integralmente. A atual proliferação de recursos protelatórios e decisões lenientes cria um ambiente de impunidade que encoraja a criminalidade. Juízes que sistematicamente favorecem criminosos em detrimento das vítimas devem ser responsabilizados por suas decisões. É importante reconhecer que a violência gera mais violência, como demonstrado tragicamente em Uauá. Quando o Estado falha em sua obrigação fundamental de proteger os cidadãos, cria-se um ambiente onde a justiça privada parece ser a única alternativa disponível.
José Antônio Silva e Roberto Carlos Ferreira não nasceram assassinos, mas foram transformados em vingadores pela omissão das instituições que deveriam ter protegido Maria José. A prevenção da violência passa necessariamente por um sistema de justiça que funcione efetivamente, punindo criminosos de forma exemplar e protegendo as vítimas. Enquanto estupradores continuarem recebendo penas brandas e cumprindo suas sentenças em condições confortáveis, haverá sempre o risco de que familiares desesperados busquem fazer justiça com as próprias mãos. O massacre de Uauá deve servir como um alerta definitivo para a necessidade de reformas profundas no sistema penal brasileiro. A sociedade não pode mais aceitar que criminosos sejam tratados com mais consideração do que suas vítimas. É hora de priorizar a proteção dos inocentes e implementar um sistema de justiça que realmente funcione, baseado em punições severas e efetivas para quem escolhe o caminho do crime. E chegamos ao fim de mais uma história. Espero que todos tenham gostado. Confira se já está inscrito no canal, compartilhe para seus familiares. Um forte abraço e até a próxima.